Olá, bem-vindos a mais um podcast de Conversas na Adega. Para quem gosta do canal, pode subscrever, deixar comentários ou likes. O meu convidado de hoje é o Dr. Alexandre Oliveira Raposo, que a maioria de vocês conhecem. Doutor, obrigado por ter vindo e obrigado pelo tempo que nos vai dispensar. É um prazer estar aqui consigo. Eu é que agradeço o convite para estar aqui convosco, porque acho que é uma ideia muito interessante, dar a conhecer, se calhar, alguns aspectos à população em geral das pessoas que aqui vêm. Fazem parte da Arruda. Que fazem parte da Arruda e que contribuem das mais diversas formas para o crescimento e a dignificação da Arruda. Eu é que tenho a agradecer o vosso convite. Não tem nada que agradecer. Então vamos começar pelo princípio. O doutor nasceu em Arruda, nasceu em Vila Franca de Xira, certo? Nasci em Vila Franca de Xira, é verdade. E depois, não morou na Arruda na sua infância, nem na sua adolescência? Não, eu de facto nasci em Vila Franca de Xira, no bairro da Mata, e saí da Vila Franca com 9 ou 10 meses e fui para a Beira Baixa. O meu pai era soldado da GNR, portanto tinha uma vida, como dizia há bocado, de saltimbanco, e, portanto andava a ter múltiplas... não funções, mas colocações, um bocado como acontece hoje com os professores. E, portanto, estive a viver em Medellín, Pedrógão de São Pedro, são com certeza terrinhas que não nos dizem nada. Depois estive na Sertã, e na Sertã fiz a escola primária e depois fui estudar para o Liceu de Castelo Branco, até ir para a faculdade. Portanto, diria que, no fundo, sou de Castelo Branco, quando eu tenho as maiores afinidades emocionais é a Castelo Branco. A minha família, a parte da minha mãe era aqui da Arruda. Sim, essa é a sua ligação à Arruda, certo? Exatamente, portanto, da Arruda, e portanto quando eu vim para a faculdade e para Lisboa, vinha cá passar alguns fins de semana e quando acabei o curso vim para a Arruda. Antes disso, de facto, vinha à Arruda 15 dias por ano, que era quando eram as férias do meu pai, vinha 15 dias para a Arruda e ia 15 dias para o Salvador, que era a terra do meu pai, que era e é. Uma aldeia do concelho de Penamacor, ali juntinho a Monsanto, e a minha ligação à Arruda e as minhas visitas à Arruda eram assim desta forma. Quando acabei o curso, de facto, vim para aqui morar e depois fiquei cá a trabalhar e ainda cá estou. E como é que foi para si, que tinha morado em tanto sítio pequeno, ir para Lisboa estudar? E ficava em Lisboa, certo? Ficava em Lisboa, exatamente. Ficava em Lisboa. Foi um bocado confuso, confesso que... Já tinha que ser bom aluno para ir para a medicina, certo? Eu diria... Para quem andou a mudar tanto de escola... Sim, eu penso que qualquer pessoa consegue, pelo menos na altura, conseguir entrar no curso que quisesse, assim como hoje, desde que trabalhasse para isso. Portanto, é um curso difícil, mas só requer muito trabalho e muita dedicação. E, de facto, chegar a Lisboa, na altura, com os meus 18 anitos, e a caminho dos 19... e em que saí de um regime espartano que o meu pai me impunha, foi muita liberdade ao mesmo tempo, sim, que permitiu de facto fazer uma série de disparates na vida, mas pronto, aprendi com eles, mas foi interessante, até porque inicialmente, quando fui para Lisboa, fui residir para um lar da GNR, sim, que estava ali situado junto ao Castelo de São Jorge, no Largo dos Loios, que era por cima de uma rua onde passa o elétrico, por baixo havia a cadeia do Limoeiro. E, portanto, aqui também era um regime um bocado esquisito, porque tinha que se entrar nas instalações o mais tardar até às 24 horas. Quem entrasse depois era notificado pelo indivíduo que estava de serviço, no outro dia era chamado ao oficial de dia, era um bocado confuso. Aliás, eu recordo-me que na noite do 24 de Abril eu cheguei tarde, e cheguei tarde porque passei uma parte substancial dessa noite, com mais alguns colegas e uns monitores de anatomia, a dissecar uma região cervical de um cadáver no Campo de Santana, e fui para o Campo de Santana, e portanto no outro dia lá estava, não foi preciso ir ao oficial de dia naquele dia, porque de facto, entretanto, tinha havido o que houve, e portanto eles estavam mais preocupados com outros aspectos do que saber onde é que eu tinha andado. Não. E depois disso, de facto, fui morar para a Casal Ribeiro, uma residência de estudantes, e foi muito melhor, porque já podia entrar às horas que queria, até porque foi no pós-25 de Abril, era gerido pelos próprios estudantes, e portanto as coisas eram muito mais interessantes. E pronto, e lá estive até acabar o curso, e depois é que vim para a Arruda.
E depois veio para a Arruda. Sim, comecei a Como comer é que se adaptou depois à Arruda? Como é que foi a sua chegada? Como é que foi a sua carreira como médico em Arruda? Eu vim para a Arruda como médico para o Centro de Saúde em 1985, em março de 1985. Aliás, eu comecei a trabalhar no Hospital de Vila Franca em 1981. Já era casado quando veio para a Arruda morar, certo? Quando vim para a Arruda, em 85 já era casado, eu casei em 82, mas viemos morar para a Arruda em 81. E na altura o estágio eram 2 anos. E só depois é que se ficava à espera para fazer acesso à especialidade. Agora o ano comum é só 1 ano. E neste meio tempo fiz os estágios que tinha que fazer e, entretanto, fui voluntário à força para o serviço militar. Portanto, fui chamado para a tropa, estive lá 18 meses, que foi uma coisa que, enfim, não me agradou porque fui contrariado. Teve uma vantagem só, que depois fui colocado em Coimbra, no quartel-general, que era um sítio muito específico, não é? Em que se pensa muito com os ombros, com as coisas amarelas cá nos ombros. Mas o único benefício foi em Coimbra aproveitar o tempo que lá estive fazer o curso de Medicina do Trabalho. Portanto, fiz uma especialização. Depois voltei a Vila Franca, ficámos à espera das colocações, dos exames de saída, e os exames foram feitos ora, eu saí da tropa em 84, agosto de 84, os exames foram logo em outubro, não deu para correr muito bem. Não. A tropa não tinha mais que fazer. E depois fui colocado na Arruda em 85, em março de 85. E depois fiz, na altura, a especialização de Medicina Geral e Familiar, chamada Formação e Exercício. Eu lembro-me do doutor também trabalhar muito no hospital, certo? Aqui em Arruda. Antes das obras do hospital, eu lembro-me que o doutor também deu muitas consultas no hospital, certo? Funcionava lá, além do hospital ter internamento, sim, funcionava lá o chamado serviço de urgência, que na altura funcionava 24 horas por dia. E, portanto, eu trabalhava lá, eu como trabalhava lá os outros, não é? Portanto, cada um tinha o seu dia fixo, e o meu era a segunda-feira, e fazia-se turnos de 12 horas, e inclusive na altura haviam colegas de Vila Franca e de Alenquer, alguns a completar horário para fazer aqui serviço de urgência, que depois, entretanto, mudou ali para ao lado dos Correios. Sim. Também esteve aí a funcionar. Sim. Que, entretanto, foi desativado esse serviço ali no Hospital da Misericórdia, até porque o edifício estava em decadência, havia partes em grande decadência, não tinham condições de funcionalidade e tiveram que se criar outras instalações e procuraram-se, e foi ali que funcionou durante uma série de anos ainda. Entretanto, saiu do Serviço Nacional de Saúde, montou a sua clínica com a sua esposa e começou a trabalhar por conta própria. Eu já trabalhava, sempre trabalhei, eu nunca tive dedicação exclusiva. Sim, sim. E, portanto... Mas hoje em dia trabalha exclusivamente. Sim, exclusivamente. Eu saí do Serviço Nacional de Saúde em 1998, o ano da Expo 98. Portanto, foi um ano, de facto, marcante para mim, por muitos aspectos. E saí... porque as circunstâncias laborais no centro de saúde eram para mim impraticáveis face a algumas não, volumosas discrepâncias de ação, pensamento com na altura a direção do centro de saúde. E, portanto, era uma questão de sanidade mental para mim sair do centro de saúde. E, portanto, como sempre defendi que quem não está bem muda-se, eu não estava bem, mudei-me e saí. E tem feito carreira como no particular, a sua clínica funciona muito bem? Sim, felizmente funciona, temos múltiplos colaboradores a funcionar connosco e, portanto, procuramos... O Emanuel já está a trabalhar convosco também? O Emanuel já está a trabalhar connosco, o que me dá muita satisfação e orgulho. Vai ser a sucessão da clínica, certo? Ele é que irá decidir. Exatamente. Ele é que irá decidir. Tenho muita satisfação e orgulho por ele estar a trabalhar connosco. O caminho lógico será esse que está a dizer, ele vir a assumir o comando da clínica, como ele já me disse, eu estou de saída, ele está de entrada, pois. E, portanto, o que é lógico, mas portanto, o futuro dirá. Não estou de saída, ainda me considero muito válido e ainda me considero com capacidade para me dedicar o melhor que sei e posso, como sempre fiz, aliás,
em prol do outro. Foi por isso que exatamente que eu tirei este curso. Isto não significa que às vezes as coisas não haja falhas, mas o objetivo é sempre em prol do outro, e quando conseguimos algum sucesso é sempre motivo de satisfação, não é? Entretanto, começa a ter também a sua parte social aqui em Arruda, adaptou-se bem à sociedade, e uma das suas façanhas que eu sei é a façanha desportiva, certo? Como é que começa o handball na sua vida? O handball na minha vida começa aos 10 anos de idade no desporto escolar. Mas foi sempre o desporto que praticou foi handball? Ou... Só pratiquei handball. Só praticou handball. Aliás, nos campeonatos internos dentro do liceu, pratiquei outras modalidades, nomeadamente basquete, vôlei e tiro ao alvo. E esse desporto escolar, uma das coisas boas que tinha o Estado Novo, era o desporto escolar. Portanto, se as pessoas estudarem um bocadinho o desporto, nomeadamente o handball neste país, irão verificar que algumas das estrelas nacionais saíram do desporto escolar. Porque havia campeonatos locais, havia campeonatos regionais, distritais e nacionais. E pronto, eu comecei a jogar handball com 10 anos, tive o privilégio de ir a 2 campeonatos nacionais de juvenis em handball, e a um de tiro, por acaso também fui a um de tiro, também fui vice-campeão regional de tiro, provavelmente por sorte, se calhar desviaram ao alvo. E portanto a minha paixão desportiva foi sempre o handball. Depois parei, quando fui para Lisboa, parei o primeiro ano, depois fui convidado por um colega do liceu que encontrei em Lisboa, que jogava no Estefânia Atlético Clube. Portanto, o Estefânia Atlético Clube, a sede é muito próxima do Hospital Dona Estefânia. E eu morava na Casal Ribeiro, portanto é ao fim da rua, portanto é muito próximo. Portanto eu fui lá treinar, pedi para treinar e fiquei lá. E por falsa modéstia diria que comecei a treinar em setembro. O clube tinha 3 guarda-redes e eu em dezembro já era titular. Portanto, tinha algum mérito, com certeza. Cheguei a ser campeão regional pelo Estefânia, joguei depois no Belenenses e ainda fiz 2 épocas no Paço de Arcos, no Desportivo Paço de Arcos, que na altura estava na primeira divisão nacional, assim como o Belenenses. E pronto, e acabou. Aliás, a última época desportivo no Paço de Arcos ficou a meio, porque já estava em Vila Franca a trabalhar, não dava muito jeito, e daqui até Paço de Arcos treinar 3 vezes por semana e jogar ao fim de semana, não dava, pronto. E portanto, parei. E depois como é que começa aqui em Arruda o handball? Porque eu lembro-me que ainda chegámos a ter boas equipas de handball. Quem trouxe o handball para a Arruda, o pai do handball na Arruda foi o Dr. José Carlos Oliveira. Sim. O Dr. José Carlos Oliveira é que trouxe o handball para a Arruda. E há um dia qualquer que eu ouvi falar no handball e peguei no Emanuel e disse, vamos lá ver o que é que se passa. E de facto cheguei lá e fiquei impressionado, tinha um pavilhão cheio de miúdos. E quem dava a dar o treino era o Dr. José Carlos. Até porque ele fazia parte dos órgãos da associação. Eu estive a olhar para aquilo e estive ali um bocado a ver assim, de facto este senhor é fantástico ter trazido o handball para a Arruda. Mas ele não percebe nada de handball. Tinha muito boa vontade e teve sempre muita boa vontade e um espírito, não diria competitivo, mas social nesta vertente de implementar, que foi fantástico. E na altura eu não conhecia praticamente o Dr. José Carlos, estive a falar com ele e sugeri ou propus se ele achava por mal ou se precisava de colaboradores. Pronto. E ele disse imediatamente que sim. Portanto, e foi assim que o Emanuel começou a jogar handball, assim como todos os outros miúdos, e a partir daí, estamos a falar de 1993, começámos com uma equipa de iniciados, que eram os nascidos em 83, 84 e 85, e portanto foi muito interessante que andei com esses miúdos até séniores. Portanto, eu estive lá 10 anos, tivemos uma equipa, 2 equipas campeãs. Uma delas chegou a disputar um campeonato nacional. Acho que o nosso presidente da Câmara, o André Rios, jogou nessa equipa, certo? O André Rios foi um dos que apareceu. Um dos que apareceu, exatamente. Era ponta esquerda. O Rios era ponta esquerda.
E era muito engraçado porque o Rijo era um indivíduo muito pequenino. Pá, Pois portanto, eu era uma coisa era muito engraçado, muito engraçado. Ele era pequenino, não tinha muita força, era magro. Mas era muito rápido, era vivaz, e, portanto, mas foi muito interessante esta experiência de acompanhar esta rapaziada até aos 18, 19 anos. Todos aqueles que eu os conheço, não se perdeu nenhum, como eu costumo dizer. Portanto, ninguém enverdou por caminhos estranhos, o que achei fantástico. E ficaram todos com uma excelente ligação assim. Ainda hoje, já se falou aqui várias vezes no handball, com o André Rios, com o Tó, que também teve aqui, que acho que chegou a ajudá-lo. O Tó era um colaborador. Era um dos colaboradores. Fala com muito carinho do handball e que, aliás, além de você ser, eu lembro-me que eu na altura treinava basquete, os treinos eram rígidos. Tinha que ser. Não se brincava muito no handball. Aliás, eu costumava dizer que mas acho que também foi um bocado de ensinamento de vida para toda no desporto, no meu entendimento, não havia democracia. O treinador mandava e os outros baixavam a bola e obedeciam. E não havia politiquices. Pronto. Mas procurou-se criar um espírito gregário, de conjunto. Aliás, um dos aspectos que era muito interessante era o envolvimento das famílias. Sim. Portanto, era obrigatório ver o envolvimento das famílias. E no fim do ano fazíamos sempre uma grande almoçarada a todos, para nos rirmos um bocado, das palermices que dizíamos, que fazíamos, porque o rirmos de nós próprios também é uma coisa importante. Exatamente. E depois aqui estive lá 10 anos, depois parei um ano, e parei na época de 2002, 2003, e depois voltei, porque foi um desafio que eu fiz a mim próprio, que era treinar um ano os séniores. E, portanto, na época de 2003, 2004, treinei os séniores, e foi o último ano que eu vou handball. E recordo-me que ficámos em 8º lugar nesse campeonato, no campeonato regional. Mas de facto, havia esta comunhão e filosofia de cada um perceber que o mais importante não era ele próprio, era o grupo. E aqueles que fossem muito bons sobressaíam naturalmente do grupo. Portanto, e isso foi muito engraçado, porque penso que resultou, em alguma medida. Como o doutor diz que não se perdeu ninguém, é verdade. Houve uma boa formação de homens, certo? É meu convencimento que sim, mas penso que não foi o meu contributo que os tornou pessoas boas. Com certeza que foram as famílias, não é? E a escola. O seu contributo. E eu reconheço que tive algum contributo, não vou falsas modéstias, não vou dizer que não. Mas deu muito prazer estar aqueles anos todos com aquela rapaziada toda. E aliás foi curioso que há muito pouco tempo, fez-se um almoço que era para ter sido feito em 2020, sim, para recordar o saudoso Joel Rodrigues. Sim. E juntaram-se umas dezenas de atletas, muitos deles eu já não via há anos, e foi muito agradável e surpreendente, porque muitos deles já traziam para caspitos atrás e caspinhos atrás. Isto é engraçado. Isto é muito engraçado. Foi um gosto. Doutor, como é que foi ser médico aqui em Arruda com esta pandemia, que ainda não estamos livres dela? Não foi fácil. Não foi fácil, até porque eu não fechei a porta. Estive sempre em atividade, com os riscos inerentes a essa situação. Mas da mesma maneira que eu não sou capaz de dizer a um soldado, você não vai à guerra porque pode levar um tiro, eu não posso... Foi o meu posicionamento, não devo fechar a porta porque com o medo de ser infectado, é o risco da minha atividade. Mas é evidente que tomámos as devidas precauções, tivemos limitação de atividade, mas estivemos sempre presentes. Portanto, desconfio que nunca na minha vida limpei tantas vezes o nariz com um esfregão, mas fazia parte. E tive contactos diretos com pessoas que estavam infectadas e recordo-me de uma situação de uma pessoa que eu observei e que faleceu 36 horas depois e portanto houve riscos, mas da mesma maneira que hoje qualquer pessoa que apresente sintomas de uma situação viral não se sabe se é Covid, se não é Covid, pode partir desse princípio,
mas os sintomas de uma situação viral de Covid ou outra situação qualquer, como influenza, outra coisa qualquer, viral, tem um quadro sintomático semelhante e, portanto, hoje diz, houve 50 mil casos positivos. Se calhar fizeram 500 mil testes, não é? Pois. Se tiver 100 pessoas com sintoma gripal, se testar as 100, se calhar encontra 30 positivos. Pronto, da mesma maneira que tem uma percentagem significativa hoje em dia de pessoas que são positivas, mas nem sequer sabiam, estavam assintomáticas, passaram a saber porque havia um familiar, houve um contacto de risco, e foram ser testadas e deu positivo, porque senão nem sequer sabiam que tinham sido positivas. Eu sou daqueles que têm a opinião que já devíamos estar a alargar as medidas de contenção, nomeadamente alguns aspectos do confinamento. Mas não foi fácil, de facto, este período, até para a saúde mental das pessoas. Eu diria que nunca tivemos tantas solicitações nos adolescentes de pessoas a solicitar ajuda de natureza psicológica ou psiquiátrica. E isto são situações que são complicadas e, na minha opinião, não sei bem qual é que vai ser a repercussão a médio e longo prazo destas situações. O futuro dirá. Doutor, visto que estamos a chegar ao fim, diga-me uma coisa, projetos para o futuro? Olhe... alguma coisa que gostasse de fazer e que ainda não tivesse feito e fosse o seu objetivo fazer? Eu diria que um dos objetivos para o futuro, que eu já não vou fazer, era fazer uma clínica nova maior. Não sabe se não vai fazer? Não me parece. Não me parece que isso vá ser concretizado ou viável, porque de facto já estou com uma certa idade e como tal, mas esse seria um dos objetivos, porque hoje eu quando fui para ali, para as novas instalações, foi em 2001 e tinha passado de um consultório que tinha 2 salas a funcionar e passei para 4 e disse, isto vai ser mais que suficiente. Não é. Verifique, hoje não é. Por exemplo, eu precisaria ter uma sala só para oftalmologia, ocupar uma sala só com oftalmologia, não tenho oftalmologia porque não tenho essa possibilidade. Portanto, isso eventualmente poderá ser um projeto do Emanuel, já não será um projeto meu. Eu diria que ao fim destes 41 anos de atividade, tive com certeza alguns casos de insucesso e de falhança, dos quais eu lamento. Felizmente não foram muitos. Também acredito que haja alguém em consciência que diga que nunca falhou, até porque a medicina não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata, Não é uma ciência exata, complicado. mas diria que no cômputo geral, na apreciação global que faço, e é sempre eventualmente tendenciosa ou limitada, mas a apreciação que faço do meu percurso enche-me de satisfação e orgulho para aquilo que fiz. Acho que sim, e portanto, quando saí de cena, acho que cumpri a minha missão. Sim, acho que os 2 grandes marcos da medicina aqui em Ruda têm sido o doutor e a doutora Cacilda. E... para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, exatamente. Não tenho dúvidas. Agora falou-me de profissionalmente e digo objetivos a nível pessoal, alguma coisa que quisesse fazer, uma viagem que quisesse fazer, algo que quisesse fazer que ainda não fez. Isso... Não falamos só de coisas profissionais. Sim. Eu, quando estive na faculdade, tive a oportunidade de viajar muito. Uma das coisas que eu me lembro é que o doutor deve ter sido das primeiras pessoas aqui da Ruda. Ainda não se falava quase em Cabo Verde, em passar férias em Cabo Verde. Foi na altura que o doutor já ia a Cabo Verde passar férias, certo? Só fui uma vez a Cabo Verde, mas Sim. foi em 1983. Sim, que aquilo ainda não havia Cabo grandes Verde. hotéis. Não havia, de facto, mas foi muito engraçado também. Mas pronto, tive a oportunidade de viajar. Mas há sítios, há países que eu gostava de facto de ir e que ainda não tive essa oportunidade. Um deles era a China. O outro era a Argentina. Como são coisas muito perto, ainda não tive a oportunidade de ir lá, mas pronto. Mas também tenho alguma apetência, pelo menos mental, para visitar a Islândia. Se vou concretizar isso ou não, não sei.
são planos que não estão esquecidos, estão em stand-by. Portanto, e se houver oportunidade, provavelmente isso acontecerá. A minha mulher não é assim não tem tanta apetência para viajar, o que tem sido de alguma forma algum travão. Mas há de acontecer qualquer coisa dessas, com certeza. Doutor, muito obrigado por ter estado aqui. Não é eu que agradeço mais uma vez. Fico muito agradecido por ter dispensado este tempo. Você era daquelas pessoas que, inevitavelmente, eu queria trazer mais tarde ou mais cedo. Foi só uma questão de coordenação. Já agora deixe-me só acrescentar em relação ainda à minha atividade. No passado havia um núcleo de educação para a saúde no centro de saúde que fez coisas muito interessantes, quer com as escolas, quer com as autarquias, e que me deu muito gozo porque havia participação de gerações inteiras, eram os avós, os pais, os filhos, tudo em sessões. Eu lembro que era no clube da Ranhó, sim, na junta de freguesia da Ranhó. Portanto, fizeram-se coisas muito interessantes e foram coisas que deixaram de existir. Se calhar as novas tecnologias vieram apagar ou abafar essas circunstâncias. E outra coisa que eu gostava de ver surgir na Arruda, de facto, era o handball, mas isso provavelmente o clube estará a pensar numa coisa dessas, julgo eu, ou pelo menos suponho que julgo. E a sua disponibilidade para isso? A minha disponibilidade para isso era sempre uma situação. Eu nunca digo que não, não tenho portas fechadas. Nunca digo que não é verdade. Há coisas em que eu digo que não. Mas essas coisas nunca fecho a porta. Podem não haver condições para eu aceitar os reptos ou os desafios, mas estou sempre disponível, pelo menos, para ouvir. Doutor, olha, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. O maior sucesso para a vossa iniciativa e que continue para a continuação muito obrigado. da sua carreira. Obrigado.